no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Leio até este ponto aqui para destacar com vocês mais uma vez a profecia messiânica. Nós temos aqui nesse texto, olha, há mais de 800 anos antes da vinda do Senhor Jesus, do seu primeiro advento, nós já temos aqui o profeta Isaías tratando a respeito da sua manifestação, da sua vinda. E nós lemos no texto que a situação da terra, aqui colocada como a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, que era ali a Galileia dos gentios, e aqui nós temos uma figura também de todos os povos na face dessa terra, que em que situação eles estavam, em que situação se encontravam diante de Deus, no mundo espiritual. E acabamos de fazer a leitura que o povo ele estava assentado em trevas, também eles estavam habitando na região da sombra da morte. Esta é a situação do homem sem Deus. Nós já temos falado aqui no programa Jesus e a Salvação com vocês a respeito da situação do homem quando lá no jardim estavam com o Senhor Deus, usufruíam das bênçãos do Senhor, mas por causa do pecado, então foram lançados fora do jardim ou fora da presença do Senhor. Diante de Deus, luz plena. Não há escuridão no Senhor, mas fora dele, sombra da morte, trevas, longe de Deus, fora da presença do Senhor. E esta é a situação do homem sem Deus. Aqui Isaías estava anunciando que chegaria um momento em que o homem ele teria a oportunidade de contemplar esta luz, a luz verdadeira, a luz de Deus, de enxergar o caminho que fazia com que o homem retornaria ou retornasse para a presença do Deus Todo-Poderoso. E na profecia de Isaías capítulo 9 está aqui sendo anunciado que isto aconteceria. Nós lemos nesse texto que Deus, ele multiplicou aqui ao povo a alegria e aumentou também aí a satisfação, como se alegra no dia da ceifa, como que se exulta quando se repartem os despojos. Ou seja, antes disso, tristeza, angústia, a terra estava angustiada. A terra estava envelhecida, porque estava faltando algo na vida do ser humano. Lá no jardim, quando eles perdem ali, eles perdem a presença de Deus. Então, lançado fora, agora sem a presença do Senhor. Mas aqui está uma profecia, aqui está Deus falando com antecipação de que ele daria ao homem a oportunidade da reconciliação, a oportunidade de ser novamente colocado na presença dele, do Deus Criador dos céus e da terra. E como que isto iria então acontecer? Ora, no verso de número 6, nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, do incremento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Embora tenha sido a iniciativa do homem de errar contra Deus, de pecar contra Deus e de sofrer as consequências pela sua atitude, consequência qual? O salário do pecado, a morte. E a partir daí, lançado longe do Senhor, estavam caminhando para a destruição eterna. Mas aprove a Deus, na sua grande graça e misericórdia, propiciar um meio pelo qual nós pudéssemos ser salvos desta condenação. E aqui está, então, a salvação de Deus para o homem. Um menino que nasceria, e sobre ele estaria o principado, e o nome dele está sendo colocado aqui, maravilhoso conselheiro. Olha só, irmãos, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. E aonde está o cumprimento, então, desta profecia? Aí eu te convido a abrir no Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 4. Ontem eu apresentei para vocês Isaías, capítulo 61, com o cumprimento em Lucas, capítulo 4. Hoje nós temos Isaías, capítulo 9, e o cumprimento em Mateus, capítulo de número 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. A palavra arrepender-se quer dizer converter-se. Então, convertei-vos. O converter é fazer meia volta, é encontrar aí um retorno. Então, você que está caminhando, assentado à sombra da beira da morte, no meio das trevas e caminhando em direção à destruição eterna, caminhando em direção à morte eterna. Mas a partir de agora, a luz raiou. E se você enxergou essa luz, então faça meia volta. Então se arrependa, então se converta e volte agora em direção a esta luz, porque é nesta luz que há salvação. Não há outro caminho. A Bíblia diz que ao homem não é dado outro pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe atalho, não. Só aqui para o homem, só existe aqui nesta caminhada, nessa jornada, ao caminho que está levando para a morte, para a destruição eterna, e agora Jesus Cristo, o caminho para a vida, o caminho para a reconciliação com Deus. Mas este caminho é na contramão do qual nós antes andávamos. Olha a dificuldade. Antes estavam caminhando facilmente. Nós fomos criados nas trevas, nós nascemos nas trevas, nós nascemos na escuridão, nós sempre estivemos assentados à beira da sombra da morte.
tristeza, angústia, dor. E é tanto que nós nem muitas das vezes sentimos. E quando sentimos, não tínhamos força para sair. Um jugo, um peso sobre os nossos ombros. Um peso sobre os nossos ombros. Mas acontece que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos proporcionou, então, como eu disse, a salvação em Cristo Jesus, seu amado Filho. Este que Ele deu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta luz, em meio à escuridão, nós podemos ter como ilustração para que a nossa mensagem seja mais clara, por exemplo, um barco, uma embarcação que está em alto mar, perdido numa noite de tempestade e ali sem nenhuma orientação, perdendo todo o meio de orientação naquele barco. Então, lá no porto seguro, existe aquele farol. E o farol fica girando lá, tentando dar um norte para a embarcação, para aqueles que estão guiando a embarcação. E ao avistar aquela luz lá do farol, então ali o capitão, ele pode olhar naquela direção e dizer: lá está a terra, lá está o porto seguro, agora existe para nós salvação, agora nós vamos escapar dessa tempestade, dessa escuridão. Agora vamos caminhar em direção àquela luz. Jesus Cristo é esta luz no meio das trevas espirituais, no meio da escuridão espiritual. Aí está Jesus brilhando, uma luz brilhando. O reino de Deus está sendo anunciado. Saia das trevas e venha para a luz. Para que continuar caminhando em direção à destruição? Quem anda em trevas não sabe nem onde pisa, não sabe para onde está indo, mas aquele que anda na luz, este sabe muito bem onde está. Então, para que continuar caminhando nas trevas? Existe luz, luz verdadeira, a luz de Deus. E no meio das trevas existe a dor, existe a angústia, existe a opressão sobre o homem. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 25, naquele tempo respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então, não é para os grandes, não se alcança isso, não se enxerga essa luz por meio de mecanismos humanos. Não é pela sabedoria, não é pela inteligência, não é a capacidade humana, não. O que faz com que nós enxerguemos essa luz é a graça maravilhosa do nosso Deus, é a oportunidade que Ele está dando para cada um de nós. Você nesta manhã, ou nessa oportunidade que está ouvindo ou assistindo esse vídeo, você está tendo a oportunidade de optar pela luz de Deus. Venha para a luz, saia das trevas, ouça o convite do Senhor Jesus, aqui do capítulo 11 e verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nas trevas, a alma está oprimida, a alma está fadigada, a alma está cansada por causa do pecado. É o pecado que domina. Mas neste caminho verdadeiro, alto, sublime e extraordinário, que é estar na presença do Príncipe da paz, do Príncipe da vida, do maravilhoso Conselheiro, Pai forte, Pai da eternidade, na presença dele, a fartura de paz, de alegria e de segurança. Então, vinde a Jesus, venha depressa para Jesus, venha se entregar a Ele, venha colocar diante dele todas as aflições,
Venha colocar aos seus pés todas as tuas angústias. Conte para ele todos os teus problemas. Ele está pronto a te ouvir, a te atender. É por isso que Jesus aqui disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Troque o sofrimento desse mundo pela alegria de estar na presença do Senhor. O reino de Deus está sendo anunciado, está sendo pregado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está aqui, está entre nós. O reino das trevas está aí, subjugando o homem, levando o homem à destruição, à sarjeta, à angústia, dias de aflição, noite sem dormir, desesperado, angustiado, dominado pelo poder do pecado. Mas o reino de Deus está presente entre nós. Arrependei-vos. Mude o sentido da vida. Faça uma meia volta e retorne para Deus. Volte, pois Ele está a te chamar. Volte, porque Ele está a te dar oportunidade. Jesus Cristo está de braços abertos. Ele morreu por você, por mim, por nós naquela cruz. Ele ali quebrou toda a maldição que pesava sobre nós. E através dele nós estamos sendo reconciliados. Jogue fora o peso do pecado. Jogue fora o jugo, o fardo pesado que você está levando. E venha para Jesus. Venha rápido. O tempo está terminando, o tempo está se acabando, a oportunidade é agora, é hoje. Ele está a te chamar. Não resista ao chamado de Deus para a tua vida. Venha para Jesus, venha rápido, se entregue a Ele. Peça para Ele: Senhor, nessa oportunidade, eu quero que venhas fazer morada no meu coração. Arranque de mim, Senhor, todas as trevas e faça brilhar sobre mim a luz do teu evangelho. Jesus te ama do jeito que você está, do jeito que você é. Ele te ama e ele vai fazer morada em você e vai te reconciliar com Deus e vai trocar todo o fardo e todo o jugo que você tem pelo dele e vai te ajudar a levar e vai te ajudar a caminhar agora num caminho diferente do qual você estava, que era trevas, que era escuridão, que era beira da morte, sombra da morte. Mas a partir de agora, você estará na presença de Deus novamente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém.